E aí, galera, tudo beleza com vocês? Meu nome é Giovana e hoje eu vou apresentar o segundo episódio do Curious Pet, o quadro de curiosidades do Pet Potência. O título do episódio de hoje é AC/DC e a Guerra das Correntes. Então, em 1975, a banda de rock AC/DC lançava o seu primeiro álbum, dando início a um legado eletrizante. Um fato curioso é a origem do nome da banda e a relação disso com a forma que a energia elétrica chega até a tomada aí na sua casa. Primeiramente sobre o nome. No documentário produzido pelo programa Behind the Music, a banda explica que precisava de um nome para sua primeira apresentação. Bom, a irmã de Angus Young, um dos irmãos fundadores da banda, costurava os uniformes que ele usava no palco. Na sua máquina de costura, tinha um selo que dizia AC/DC, informando que o aparelho possuía um motor universal, ou seja, ele trabalhava tanto com corrente alternada como com corrente contínua. Para os irmãos Young, batizar sua banda de hard rock com algo que tivesse a ver com eletricidade fazia todo sentido. Para eles, AC/DC implicava força e energia. Inclusive, o álbum de estreia da banda foi intitulado High Voltage. E legal é que isso lembra AC versus DC, a Guerra das Correntes, uma treta histórica que aconteceu lá no final do século XIX entre Thomas Edison e Nikola Tesla, que definiu um aspecto do setor elétrico mundial vigente até hoje. Contextualizando, por volta de 1880, o mundo estava sendo apresentado à eletricidade e toda descoberta nessa área recebia muita atenção. Nessa perspectiva, as cataratas do Niágara representavam um grande potencial gerador a ser explorado. Especialistas anunciaram propostas para utilizar este recurso a fim de gerar eletricidade em abundância a baixos custos. Estava lançado o desafio. Os Estados Unidos estavam dispostos a pagar uma grande quantia para quem conseguisse levar a energia gerada até os centros urbanos. E aqui entram os nossos personagens principais dessa treta. Havia Thomas Edison, que já era um nome consagradíssimo na área da eletricidade e eletrônica, com a sua empresa Edison Electric Light Company, que havia registrado mais de 2.000 patentes, dentre elas a lâmpada incandescente e o fonógrafo. Em contrapartida, havia Nikola Tesla, que estava em meados dos seus 20 aninhos de idade, havia estudado engenharia elétrica e chegou até a ser contratado por Edison. Agora você deve estar se perguntando, mas o que foi o pivô dessa briga? O que aconteceu? Então, foi o seguinte, a disputa era para decidir qual a forma de transmissão de energia elétrica seria adotada, isto é, se ela seria transmitida como corrente alternada, AC, ou como corrente contínua, DC. A diferença fundamental entre esses tipos de corrente é que na DC, a eletricidade transita do polo negativo para o polo positivo, como funcionam as pilhas, por exemplo. E na corrente alternada, os polos funcionam alternados, mudando dezenas de vezes por segundo, fazendo com que a eletricidade flua em zigue-zague. Nessa guerra, um dos principais pontos para levar em consideração era o fator econômico. No modelo contínuo, é preciso cabos extensos para distribuir a energia e, portanto, também é preciso geradores próximos ao local de consumo, enquanto a opção alternada trazia a ideia de levar a eletricidade a uma distância muito maior, usando cabos de alta voltagem e transformadores. E é nesse ponto que começa o fight. De um lado do ringue estava Thomas Edison em todo seu renome defendendo o uso da corrente direta, ou corrente contínua. Do outro, o capitalista e inventor George Westinghouse e Nikola Tesla defendendo um sistema de corrente alternada. No meio dessa disputa, Edison iniciou uma campanha de manipulação de informação para desacreditar o uso da corrente alternada, pois ele afirmava que o sistema de Tesla e Westinghouse era perigoso pelo fato deles utilizarem cabos de alta voltagem. O terrível ápice dessa campanha foi quando utilizou-se da corrente alternada para a eletrocução humana, a primeira execução em cadeira elétrica. O intuito foi mostrar à população da época que a corrente alternada poderia fazer grandes estragos, sendo inviável a utilização. Mas nesse meio tempo, Tesla e Westinghouse investiam em pesquisas a favor da tecnologia desenvolvida por eles. Estão lembrados daquele desafio das cataratas do Niágara? Então, no ano de 1893, Westinghouse, utilizando o sistema de corrente alternada de Tesla, convenceu as autoridades e iniciou a construção da primeira hidrelétrica. O sucesso deste empreendimento foi um ponto importantíssimo para a aceitação da corrente alternada, que atingiu em pouco tempo o mundo inteiro, com seu grande aliado, o transformador, que permite elevar e rebaixar o nível de tensão, permitindo a transmissão de corrente em longas distâncias. Hoje nós observamos a visão de Edison de inúmeras usinas espalhadas pela cidade, emitindo fumaça de queima de carvão, e parece um pesadelo distópico.
Mas há um detalhe. Você sabe por que não é possível ligar um celular ou um notebook direto da tomada, né? Precisamos de uma fonte ali no meio do caminho. Porque esses aparelhos utilizam corrente contínua. Aham. E essa fonte que você utiliza no meio do caminho, ela também está escondida em toda a televisão e qualquer aparelho eletrônico que precise de mais de um motor ou uma lâmpada, que basicamente eram as tecnologias do século XIX. A eletricidade fornecida pela tomada da sua casa é corrente alternada, mas os aparelhos sofisticados que nós utilizamos atualmente funcionam em corrente contínua. A fonte é uma mistura de conversor, transformador e retificador, que muda o tipo de corrente para contínua e reduz a voltagem. Então, cada vez que você perde a fonte e se torna incapaz de carregar seu notebook, o fantasma de Edison tá lá dando uma risadinha da sua cara. Ah, isso também ocorre na geração de energia solar fotovoltaica. Gera-se energia elétrica em corrente direta e é preciso converter em corrente alternada. E esse é um dos motivos que mais encarece essa tecnologia tão crescente. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. Agora fala tu que eu tô cansada. Você é time Edison ou time Tesla? Eu vou de time treta, esperando as continuações, spin-offs, torcendo para alcançarmos a máxima eficiência e o mínimo impacto socioambiental, porque eu sou dessas. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio do Curious Pet.